Deixa eu ver, eu tenho. Então vamos lá. Bom dia para todo mundo. A gente vai ver aqui função exponencial. Eu digo, gente, que função exponencial é até uma das mais importantes aí para nossa vida, para vocês que são novos e pretendem aí, entrar no mundo financeiro, né? Desde agora, os juros compostos, né? A parte daqueles juros compostos, função exponencial são as coisas mais belas da vida, né? Então, olha só. A função exponencial, ela é basicamente um comportamento de que essa, 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 ela, ela tem um comportamento tão agressivo, vamos dizer, com o passar do tempo, que, que teve eu li anteontem, essa semana, uma história que é o seguinte: o imperador chinês, ele tinha, não lembro se era imperador chinês, mas enfim, era um imperador. Ele estava querendo um jogo e um camponês, ele apresentou um jogo e apresentou o jogo para o imperador e criou o jogo de xadrez, né? Aí o imperador, ele ficou tão grato a esse camponês, e ele queria retribuir, ou seja, pagar esse camponês de alguma forma, né? E o que ele fez para pagar esse camponês? Ele ele perguntou o que o camponês queria, né? E depois que ele perguntou o que o camponês queria, o camponês falou assim: eu só não quero muita coisa, eu só quero que você me, me pague no tabuleiro de xadrez, comece a pagar no primeiro quadradinho 2 grãos de arroz. Aí o imperador olhou assim: 2 grãos de arroz, tá tranquilo. E conforme você for andando nos quadradinhos, né? Vamos dizer assim, conforme você for aumentando as casas, cada casa aqui do tabuleiro de xadrez, você me dobre a quantidade de arroz e me pague, né? Até completar o tabuleiro de xadrez. O imperador ficou impressionado, né? Que fala, esse cara é muito humilde, né? Não está pedindo praticamente nada, só está pedindo aí 2 grãos de arroz. Então isso é praticamente nada para mim, né? E dobrar a quantidade a cada a cada a cada tabuleiro. Beleza, só que ele não pensou friamente, né? E pensar assim, ó, no primeiro você vai ter 2 grãos de arroz, né? 2 grãos de arroz. No segundo você já vai ter 4. No terceiro você vai ter 8. Ainda não é muita coisa, né? Se a gente pensar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, aqui você já vai ter 16. Então, se você tiver completado metade do tabuleiro, ou seja, que são metade das casas, você vai ter aí, no tabuleiro de xadrez, se eu não me engano, são 8 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que são 8 casas no tabuleiro de xadrez. Você vai ter aí, pensei, 8 por 8 são 64. Você teria 32 casas completadas. Não é isso? Então pensa, 2 grãos no primeiro, 4 no segundo, então eu vou dobrando a quantidade. Então seria 2 multiplicado 32 vezes. Se eu pegar 2 e multiplicar 32 vezes, eu vou ter um valor aí absurdamente alto. Vou ter um valor de 4 bilhões 294 mil 967, 4 bilhões 294 milhões 967 mil e 296, né? Diz essa história que o imperador, ele teve que pegar todas as reservas do reino, depois ele teve que plantar mais durante 5 anos arroz para poder pagar esse camponês que só pediu 2 grãos de arroz, né? Então, qual a moral dessa história? A moral dessa história é que, mesmo começando com pouco, a função exponencial
ou seja, a função exponencial com a paciência, ou seja, com o passar do tempo, ela tende a ser muito vantajosa. Por quê? Porque ela cria uma curva muito agressiva nesse ponto aqui. Tem um ponto aqui que chega muito agressivo. Então é isso que eu queria passar para vocês, né? A gente vai ter o estudo de função exponencial e a gente vai estudar cada característica dessa função, né? E vocês vão perceber também o porquê que na vida real, né, não acontece esse pico tão grande, né? Mas vamos lá. Olha só. Vamos pensar que a função exponencial ela é os reais me gerando reais, ou seja, meu domínio são os números reais e minha imagem são os números reais, definidas por a elevado a x, né? Só a elevado a x. E ele falou, tal função é denominada função exponencial. Eu tenho aqui 4 exemplos. O primeiro exemplo é 3 elevado a x, né? O segundo exemplo é 1/4 elevado a x, 0,78 elevado a x e 2,23 elevado a x. A primeira característica que a gente tem importante da função exponencial é que quando esse número aqui, esse a, no caso, ele é maior que 1, a função ela é crescente, tá? A função ela é crescente. É isso que acontece quando esse a é maior que 1. Então, e olha só, o a, para ser a minha função exponencial, ele tem que ser maior que 0. Porque senão, se não for maior que 0, ela vai ter um comportamento de anomalia aqui. Ela não vai ser um gráfico, formar uma função, um gráfico bonito, né? Olha só. Então, essa primeira função, 3 elevado a x, eu começo elevando aqui a menos 2, por exemplo, só para ver qual é o efeito disso no gráfico. Então, ficaria 1/9, ficaria 1/3, ficaria aí 1, quando eu faço 3 elevado a 0, se eu levar 3 elevado a 1 dá 9 e assim por diante. A função tem esse comportamento crescente. Se eu tiver uma função com comportamento decrescente, significa que o número está entre 0 e 1. Né? Se o número está entre 0 e 1, ou seja, nesse caso aqui é meio, ela começa, se eu pegar meio e elevar menos 3, por exemplo, vai inverter essa fração, vai ficar 2 elevado a 3, dá 8, dá lá em cima. A função ela passa a ter um comportamento contrário. Ela, em vez de ela ser crescente, ela é decrescente. Então, a gente pode caracterizar a função exponencial já por isso. Se o a é maior que 1, a função é crescente. Se o a é menor que 1, a função é decrescente. Né? Beleza. Então, ó, a gente pode relacionar que é uma função injetora. Já se a gente olhar pelo gráfico, o que é uma função injetora? Cada x só tem um y, tá? O valor da função exponencial é sempre igual ao conjunto dos números reais, né? O domínio da função, ou seja, ele pode assumir qualquer valor dos números reais aqui. A curva está acima do eixo x, né? Logo, se ela está acima desse eixo x aqui, eu posso dizer que o domínio, a imagem dela é os números reais positivos, né? Pode ter uma variação nisso? Pode sim ter uma variação nisso. Eu vou mostrar para vocês alguns casos que isso pode funcionar para toda função, né? E a curva, ela corta esse eixo aqui, ó, quando eu tiver a elevado a 0. Então, ela sempre vai interceptar aqui no 1, né? Quando eu tenho esse tipo de função aqui, a elevado a x, tá, gente? Se eu tiver qualquer função a elevado a x, eu vou ter ela cortando aqui no 1. Se eu tiver outro tipo de função exponencial, se tiver k a elevado a x mais b, né? Ou eu posso acrescentar mais um termo aqui multiplicativo, ou seja, k a elevado a x mais b, ou seja, estou incrementando minha função exponencial. A gente vai ter aí vários tipos que a gente pode considerar várias formas de equação. O que o que esse termo interfere, o que esse termo interfere, tá? Aí a gente tem o seguinte, né? A gente tem o número E. O que é um número E? O número é uma constante, tá? Que a gente chama aí número neperiano, número de Euler. E o que é
esse número é? Ele tem esse valor aqui, 2,718 e assim por diante. E essa função com o número E, ela é muito usada aí nas funções exponenciais, né? E se a gente estudar ela a fundo, a gente vê que até a gente tem até um logaritmo especial para esse número E, tá? E a gente vai estudar mais para frente. Então, o que seria? Você vê assim, log de E elevado a x, esse E é um número, é como se fosse π, tá? Π não é um número, E também é um número, é uma constante. Tá? Um número irracional aí, por isso que a gente trata ele como E. E olha só esse exemplo. Ele pede assim, ó, determinar os valores de k para os quais a função f de x está dentro do parênteses elevado a x é crescente. Então, se eu quero isso aqui crescente, eu estou falando que o que está dentro do parênteses, ou seja, tudo isso aqui, tem que ser o quê? Maior que 1 para ela ser crescente. Né? Porque se for igual a 1, a função vai ser constante. Se for entre 0 e 1, ela vai ser decrescente. Então, olha só. Resolvendo, ele passou o 2, passo 2 subtraindo para o lado de cá, passo 5 multiplicando, né, e passo 3 dividindo. Então, eu acho que meu k, nesse caso aqui, teria que ser maior que menos 5 terços para que essa função fosse crescente. Né? Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês falem aí no chat, tá bom? Olha só. A função f de x é igual a e elevado a x, definida em nos reais. Podemos afirmar que ele está falando que tem um único zero no intervalo de 0 a 2. Então, ó, o que é zeros da função, gente? Vocês lembram? Os zeros da função são as raízes, tá? Então, a função exponencial, puramente, sem nenhum termo aqui, ela não tem raízes, porque ela não vai cortar o eixo x, tá? Ela não corta o eixo x, então a gente tem que isso aqui é uma mentira. Ele fala assim, ó, E elevado a x é menor que A elevado a x, qualquer que seja A para os reais, tirando o zero? Na verdade, não. Se o A for maior que o E, isso vai ser verdade, tá? E elevado a x vai ser maior que A elevado a x para qualquer? Mesma coisa, ou seja, o mesmo válido para essa alternativa B vai valer para C. Vai depender do valor de A. Se o A for menor que o E, né, a gente vai ter aí que E vai ser superior. Falou, assume valores de R em reais positivos sem o zero. Isso é verdadeiro, tá? Por que é verdadeiro? Porque a função exponencial definida em E, ela tem um gráfico, ó, acima do eixo x, ou seja, a imagem é positiva. Então, os domínios são os reais e sem o zero. E ele falou, assume valores apenas em os reais positivos. Então, isso não é verdade, por quê? Porque nos reais positivos eu posso incluir o zero. Né? Então, tem a alternativa E falsa e eu tenho a alternativa D aqui como verdadeira. Ele já deu alguns exercícios aqui, só que antes de fazer esse exercício, eu queria complementar essa parte da matéria com vocês, que seria o quê? Né? Deixa eu compartilhar outra tela. Eu gosto, gente, de definir a função exponencial de uma maneira mais... Ela fica, pode até se dizer que ela fica mais difícil, mas não é o objetivo ficar mais difícil. É basicamente assim, ó, vamos pensar. A função exponencial, ela é definida como a função exponencial simples, né? F de x, que é igual a elevado a x. Vou colocar assim, a elevado a x. Beleza. Só que eu gosto de definir da seguinte forma. F de x seria igual a k, que multiplica a elevado a x. Por quê? Porque esse k, ele pode alterar aí, colocar o k negativo e fazer essa função inverter, né? E eu coloco ainda mais um termo que seria mais b. Por que mais b? Porque esse b aqui, se eu considerar um plano cartesiano,
dependendo desse b, ó, minha função é assim. Deixa eu fazer aqui, minha função exponencial, ela é assim, ó. Beleza. Só que se esse b ele for negativo, tá falando que eu estou deslocando para baixo. Então, em vez da função aqui ela interceptar no 1, se eu colocar aqui menos 1, ela vai interceptar aqui no 0. Vocês conseguem perceber isso? Ou seja, esse b vai fazer com que a função ela se desloque verticalmente. Tá? Igual em todas as funções que a gente já viu lá antes. Esse k ele vai fazer com que a função ela tenha uma inclinação maior, né, um declínio maior. E o que acontece? Pensei, eu tenho a função 2 elevado a x mais menos 1. Tá? E se eu fizer o gráfico dessa função, 2 elevado a x menos 1, ficaria mais ou menos assim. Ó. Vamos supor que aqui eu tenho 1, né? 2 elevado a x, quando ela cortar, eu vou fazer o gráfico da 2 elevado a x normal, depois eu ajusto o eixo. 2 elevado a x, ela iria passar assim, iria vir assim, passaria no 1 e cresceria, certo? Então aqui seria 0, quando fosse 1, aqui seria 2 e assim por diante, certo? Quando fosse 2 aqui seria 4, 2 e aqui em cima seria 4. Esse seria o gráfico da função 2 elevado a x. Se eu quero fazer o gráfico 2 elevado a x menos 1, significa que essa função vai descer. Se essa função vai descer, eu estou falando que o meu eixo ele vem para cá. Ó. Ou seja, a função agora está interceptando aqui no 0. Então, em vez de ser 2 aqui, olha só, em vez de ser 2 ali, eu tenho aqui o valor de 2 menos 1. Né? Então, aqui ó, seria 1. E aqui, em vez de ser 4, vai passar a ser 3. Por quê? Porque eu estou tirando 1 da minha função. Se eu tiver aqui, ó, um menos 2 elevado a x, se eu tiver isso aqui, ó, a função menos 2 elevado a x, o que que mudou na minha função exponencial? Vai mudar isso aqui, ó. Gente, se tiver alguma dúvida, vocês falam aí, tá bom? Ele falou que o A não pode ser negativo. Aqui o A não está negativo. Quem está negativo é o termo que multiplica A. A minha função, ela ficaria decrescente. Por que ela ficaria decrescente? Isso não é comum você ver no livro de função exponencial. Mas ela faria isso aqui, ó. Por quê? Porque ela teria o mesmo comportamento dessa função, ela teria as mesmas características. Só que esse menos aqui fez ela espelhar em relação a esse eixo aqui, ó. Fez ela espelhar. Então, esse menos aqui faz a função espelhar nesse eixo. Tá? É só isso que eu queria falar com vocês, que a gente pode ter algumas coisas que transformam essa função exponencial para vocês ficarem espertos, tá bom? Para vocês ficarem espertos aí. Olha só. Então, vamos fazer alguns exercícios aqui. O pedido do seu orientador, a pedido do seu orientador, um bolsista de laboratório de biologia construiu o gráfico a seguir, a partir dos dados obtidos no monitoramento do crescimento de uma cultura de micro-organismos. Aí deu aqui a cultura. Ele falou assim, analisando o gráfico, o bolsista informou ao orientador que a cultura crescia segundo o modelo matemático. Né? N é igual a K, que multiplica 2 elevado a AT. Para constatar que o modelo matemático apresentado pelo bolsista estava correto, o orientador coletou novos dados, com t igual a 4 horas e t igual a 8 horas.
Para que o modelo construído pelo bolsista esteja correto, nesse período o orientador deve ter obtido um aumento na quantidade de micro-organismos de... E vou dar um tempinho para vocês resolverem e vou aguardar aqui para a gente estar discutindo essas respostas, tá bom? Nessa questão, eu poderia fazer o seguinte, né? Poderia achar aí os valores dos parâmetros que ele me deu, A, I e K, né? Vou mostrar para vocês como é que eu faria para achar esses parâmetros, tá? Isso serve para qualquer tipo de equação. E você pode usar aí pela lógica que você viu. A partir de 2 horas o valor dobrou. Provavelmente você pensa assim, então se passar 4 horas vai quadruplicar, se passar 8 horas vai ser multiplicado por 8, né? Normalmente é isso que a gente pensa aí nesse tipo de questão. Então vamos lá. Deixa eu trocar o câmera aqui. Então beleza. Nessa questão aí que a gente tem, questão na página 13, meu foco aqui vai ser ensinar vocês a achar os parâmetros que a função traz. Por que achar esses parâmetros? Porque muita gente, quando chega nas próximas questões, e às vezes não é uma alternativa tão intuitiva, a gente não consegue seguir uma lógica, né? Então vamos colocar aqui a equação. A equação nessa questão 1 é igual a n, que é igual a k, que multiplica 2 elevado a at. Beleza. Então, se eu tenho aqui n, que é igual a k, que multiplica at, ele me deu alguns valores. Logo, eu poderia achar minha função com os valores da função e do gráfico que ele me deu, né? No gráfico, ele me fala que n é igual a 10, n é igual a 10 quando o meu t é igual a 0. Então, se eu substituir aqui, eu vou achar algum parâmetro, né? Olha só, 10 é igual a k, que multiplica 2 elevado a vezes 0. A vezes 0 dá quanto? Isso aqui, todo número elevado a 0 vai dar 1, né? Então, eu já achei o meu parâmetro k. Meu parâmetro k é igual a 10. Eu estou mostrando para vocês como é que eu acharia esses parâmetros. Se eu substituir n por 20, que é o outro valor do gráfico que ele me dá que quando n é igual a 20, meu t é igual a 2. Então, se eu fizer 20 é igual a k, que é 10 vezes 2a vezes t, e meu t é 2. Poderia passar o 10 dividindo, ficaria 2 é igual a 2, que multiplica 2a, né? A vezes 2. Eu posso igualar os expoentes aqui, né? Aqui é 2 elevado a 1. Então, eu falo que 2a é igual a 1, logo a é igual a meio. Então, agora eu tenho minha função, né? Minha função n... Gente, eu sei que eu posso estar fazendo de um jeito mais devagar, mas eu estou mostrando um jeito para vocês fazerem de um modo geral, tá? Depois a gente faz praticando. Só para pegar aí o ritmo quem não tem prática com esse tipo da matéria. Então, ficaria 10 vezes 2 elevado a t sobre 2. Então, quando eu faço isso, ele falou assim, ó, o orientador coletou novos dados para 4 horas e 8 horas. O orientador deve ter obtido na quantidade de micro-organismos de... Então, olha só, ele pede para substituir t igual a 4, né? Se eu substituir t igual a 4, vai ficar 4 dividido por 2 dá 2, né? 2 ao quadrado, 4 vezes 10, 40. Então, n dá 40. E se eu substituir t por 8, vou ter aqui, ó, 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 2, desculpa, 8 dividido por 2, 4. 2 elevado a 4 dá 16. 16 vezes 10, 160.
né? Então, olha só o crescimento que a gente teve. A gente teve aí de 160 para 140, um crescimento de 120, tá? No caso, 120 mil, que são as alternativas, né? A gente percebe que há uma função, há um crescimento aí exponencial na função, né? A gente dá pelo gráfico. Então, a gente tem aí a alternativa D. Beleza? Questão 2. Olha só, gente, outra coisa que eu quero falar com vocês. Normalmente, quando a gente tem esses valores aqui, por exemplo, K é um valor inicial. Então, K você já sabe que vai ser 10 aqui no caso. Então, para essa função aqui, 160. 160 mais 25 vai ser meu valor inicial. Porque quando t for igual a zero, isso aqui vai ser 160 mais 25. Então, você já tem o valor inicial da função, né? Aqui, nesse caso, o tempo inicial, aqui eu tenho que substituir para poder achar, né? Vamos fazer questão por questão. Hoje, agora, nós vamos fazer a questão 2, tá? Eu vou ler com vocês. Uma pizza a 180 graus, 185 graus, foi retirada de um forno quente. Entretanto, somente quando a temperatura atingir 65 graus, será possível segurar um de seus pedaços com as mãos nuas, sem se queimar. Suponha que a temperatura T da pizza em graus Celsius possa ser descrita em função do tempo T, em minutos, pela expressão T é igual a 160, que multiplica 2 elevado a menos 0,8 T mais 25. Qual o tempo necessário para que uma pessoa possa segurar um pedaço de pizza com as mãos nuas sem se queimar? Vou dar um tempinho para vocês fazerem a questão e estou aqui nos comentários, tá bom? No chat. Nessa questão, qual seria o operacional? Qual seria o método de resolução? Eu quero que a temperatura atinja 65, não é isso? Então é isso que eu tenho que fazer. Eu vou pegar aqui, nessa função, deixa eu parar de compartilhar a tela. Nessa função, eu vou pegar aqui a minha função que ele deu, que seria t, que é igual a 160. Muito bem. 160 mais vezes 2 elevado a menos 0,8, né? Menos 0,8t. Mais 25. E ele falou que quer que seja no mínimo 65, né? Então, meu t aqui tem que ser 65. Quando eu fizer essa conta aqui, eu vou achar minha resposta. Então, primeiro, 25 passa para cá subtraindo. Então, 65 menos 25 dá 40, né? Então, 40. O 160 vai passar dividindo para cá, né? Então, vai ficar 160. Isso é igual a 2 elevado a menos 0,8t, né? Simplificando aqui 4 com 16, eu vou ter 1/4, né? Então, vai ficar 2 menos 0,8t. Beleza, 1/4 é 2 elevado a menos 2. Né? Então, 2 elevado a menos 0,8t. Então, 2 tem que ser igual a 0,8t. t, então, vai ser quanto? 2 dividido por 0,8. 0,8 é 8 sobre 10. O 10 passa multiplicando aqui em cima. Vou ter aí 20 sobre 8. Né? 20 dividido por 8, eu tenho 2,5. E esse é o tempo que eu tenho em minutos. Beleza? Voltando aqui, pediram a questão número 4 para resolver. Vou dar um tempo para vocês resolverem aí. Então, perguntaram, não teria que multiplicar por menos 1? Vamos voltar aqui, Vamos voltar aqui. Quando eu estava com menos aqui e menos aqui, eu multipliquei por menos 1 e já passei para cá. Tá vendo? Foi só um pouquinho mais rápido. Certo? O 2 sobre 8 eu multipliquei por 10. Sim, O 0,8, ele passaria aqui dividindo. 0,8 não é 8 sobre 10?
Eu fiz multiplicação inversa, tá? É que eu fiz um pouquinho mais rápido, ó. Aqui, eu multipliquei por menos 1 os numeradores, tá? E os expoentes, e coloquei aqui na fração. Depois, eu fiz isso aqui, ó. 2 sobre 0,8 é igual a t. Então, 2 é igual a 8 sobre 10. Isso é igual a t. Aí eu conservei o primeiro e multipliquei pelo inverso do segundo. Certo? Ó. Conservei o 2 e multipliquei pelo inverso do segundo, que seria 10 sobre 8. E achei o meu resultado. Beleza? Vamos aqui, questão 4, tá bom? Gente, quem pediu? Alguém falou peri? Já foi? Ah, tá, já foi. Beleza, então vamos lá, questão 4. Gente, que hora? Só um rapidinho, deixa eu dar uma olhada. 8h50, 9h51, acho que só vai dar para fazer a questão 4. Ele fala assim, ó. A partir do momento que é ativado, um vírus de computador atua da seguinte forma. Ao longo do primeiro minuto, ele destrói 40% da memória do computador infectado. Ao longo do segundo minuto, ele destrói 40% do que havia restado da memória após o primeiro minuto. E assim sucessivamente. A cada minuto, ele destrói 40% do que havia restado da memória do minuto anterior. Dessa forma, um dia após sua ativação, esse vírus terá destruído aproximadamente um dia, né? Após. Nossa, muita coisa. Então, como é que a gente faria essa conta aí? Aqui a gente teria que montar a equação, tá, gente? A gente teria que montar essa equação. Vocês não entenderam? Aqui, ó. Acho que a grande dificuldade nessa questão é que se ele destrói 40% da memória, né, ele destrói 40%. Com quanto que ele fica? Vamos pensar, com quanto que ele fica de memória? Perguntando se dá para fazer por PG. Dá. Acho que dá. Fica com 60%. Lembrando, se a função exponencial, pense comigo, para ser decrescente, eu tenho que colocar um número entre 0 e 1, como é representado 60% em notação decimal? Isso aí. Então, a cada minuto, não é isso? Isso aí. Então, eu tenho, ó, o pessoal está me respondendo no chat. Então, a representação decimal que eu vou ter vai ser 0,6 a cada minuto. Então, se eu colocar 0,6 e a cada minuto, meu minuto vai estar no expoente, significa que eu só fico com 0,6 a cada minuto. Se eu passei um dia são quantas horas? Um dia tem quantos minutos, né? Então, eu tenho aí 60 minutos por hora vezes 24. Então, eu tenho 1440, não é isso? É 1440 minutos. Então, seria aí 0,6 elevado a 1440. Faz essa conta aí. Tenta só imaginar. Se cada minuto ele perde 60%, se ele só fica com 60%, vai acabar a memória toda do computador, né? Então, ele vai consumir praticamente tudo, né? É um número bem próximo de 100%, bem próximo de 100%. Conseguiram entender a questão? Ou seja, olha só, a questão ela não precisa nem se montar a equação, mas você precisa fazer o quê? Você precisa imaginar que ela é uma função decrescente, né? Essa é a lógica. Não, olha só, pensa aí, na função exponencial, deixa eu tirar minha tela aqui, olha só, a gente já está acabando nossa aula, tá, gente? Sei que vai passar um pouquinho aí, mas não vai prejudicar ninguém, tá? Deixa eu tá gravando já. Na função exponencial,
eu tenho esse tipo de comportamento aqui. Eu sei que vai ser decrescente, certo? Porque a memória do computador ela vai reduzir. E eu sei que com o passar do tempo, vai ficando cada vez menor, certo? Vamos supor que esse ponto aqui fosse o ponto de 100% da memória. Por quê? Porque não existe tempo negativo aqui. E esse é o tempo. E aqui é a memória. Vamos pensar, se minha função está decrescendo, cada vez mais, o que vai acontecer com essa linha preta? Ela vai se aproximar do eixo, né? Se essa linha preta ela vai se aproximar do eixo, se eu chegar lá em um T igual de 1440, qual é a probabilidade de que essa linha esteja mais próxima do eixo? É muito maior, não é? Então é como se minha função fosse escrita assim, ó, é a memória inicial, que eu vou chamar de M, que multiplica 0,6, que é o que fica a cada minuto, né? Então essa seria a minha função. Deu para entender o porquê? Então aqui vai mais, gente. Deixa eu mudar para minha cara aqui de novo. Aqui acho que vai mais o conceito de função exponencial. Por que o conceito? Porque quando você pega a função é decrescente, então quando eu tenho intervalos infinitos, essa função vai tender a zero. Por quê? Porque é uma função exponencial decrescente, tá? Esse é o conceito. Então, deu para pegar aí? Todo mundo? E por isso que não podia ser 60%, tá? Não podia ser assim, 60 o número. Volto agora. Olha só para vocês terem ideia, o quanto esse número ia ficar. Fazer 0,6 elevado a 1440. Tá vendo? Dá zero. Ou seja, se dá zero, significa que consumiu toda a memória do computador. Ele vai dar um número muito, mas muito próximo de zero, que a calculadora ele não consegue nem pegar. Vamos ver aqui, ó. A partir, quer ver, de meia hora, já ia dar um valor muito baixo, ó. 2,2 elevado a menos 7, com 30 minutos. Tá bom? Júlia, conseguiu entender aí? Quer que eu explique alguma coisa de novo, algum conceito? Na aula de amanhã, conseguiu entender? Beleza. Olha só, gente. Na aula de amanhã, desculpa estar passando do horário aí. Olha só, na aula de amanhã, a gente vai resolver mais questões. Eu vou fazer um resuminho dessa parte com vocês, pegar os conceitos da função exponencial, tá bom? Então, beijão. Até mais, eu espero que tenham gostado, tá bom? Até amanhã. A aula passou muito rápido. Beijo. Valeu, gente.